A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para continuar os nossos estudos no livro de Salmos. Hoje nós vamos iniciar o Salmo 73. Na verdade, não hoje, mas na quarta-feira. Hoje e amanhã nós vamos ter aí uma introdução para entrarmos no Salmo 73. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite e vamos continuar clamando a Deus e buscando ao Senhor pela vida da nossa pastora presidente, a pastora Loide Ramos, para que Deus possa restaurar toda a sua saúde e que o nome do Senhor seja glorificado na vida da nossa pastora. O Salmo 73 ele irá abrir o livro de número 3. Eu havia dito em fevereiro, os estudos estão aqui na nossa playlist no livro de Salmos, que os 150 Salmos ele é dividido em 5 livros. Então nós temos aí o livro 1 até o livro 5. E quando nós pensamos na data de composição dos Salmos, é interessante observar que os primeiros foram escritos no tempo de Moisés. Inclusive, o próprio Moisés é o autor do Salmo 90. Estima-se que esses primeiros salmos tenham sido compostos por volta de 1440 a.C. E já os últimos salmos foram escritos após o exílio na Babilônia, aproximadamente em 400 anos antes de Cristo. E a tradição judaica afirma que Esdras foi o editor responsável por organizar a coletânea de salmos na forma que temos hoje em nossas Bíblias. Se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ter aí 150 capítulos, porém em 5 livros. E muitos atribuem a ele esse trabalho de editoração na era pós-exílica, reunindo os antigos poemas e organizando-os intencionalmente em 5 livros. Então, essa estrutura em 5 partes parece refletir deliberadamente o modelo do Pentateuco. Nós temos aí, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá, os livros da lei. E aí, a ideia é seguir o exemplo do Pentateuco, que torna o livro de Salmo não apenas uma coletânea de cânticos e orações, mas uma nova Torá, um guia para a vida devocional do povo de Deus. Então, para compreender melhor essa estrutura, é útil começar pelo final. Nós falamos isso no início aqui dos estudos de Salmos. Porque no final nós temos aí o Salmo 146 a 150, que eles encerram o livro com um padrão marcante. Todos começam e terminam com a expressão louvai ao Senhor, que em hebraico é aleluia. Essa palavra vem da raiz hebraica halal, que significa louvar, e do nome divino abreviado Iá, formando aí aleluia. Então esse arranjo de 5 salmos finais, ele funciona como uma poderosa conclusão do livro, exaltando a Deus com louvor incessante. E aí fica muito claro que essa organização foi intencional. E aí nós não sabemos se realmente foi Esdras, mas é atribuído todo esse trabalho editorial a Esdras. A minha Bíblia aqui, por exemplo, revista e corrigida, ela tem as divisões. Tem aqui o livro 1 até o livro 5. Nós vamos encontrar nas Bíblias, especialmente nas edições mais antigas, nós vamos encontrar essas divisões explícitas. E a divisão ela fica da seguinte forma: livro 1, Salmos do 3 ao 41. Eu vou falar daqui um pouquinho porque o 1 e o 2 não entram aqui no livro 1, isso já foi dito. Livro 2, dos Salmos 42 a 72. Livro 3, Salmos 73 a 89. O pastor Gedeon Júnior finalizou na semana passada o livro 2, que finaliza com o Salmo 72. Agora eu estou abrindo aqui o livro 3, que vai do Salmo 73 ao Salmo de número 89. Aí nós temos o livro 4, que vai dos Salmos 90 a 106, e temos o livro 5, que vai do Salmo 107 a 145. E é importante lembrar
que esses livros, eles lembram muito o Pentateuco. Então, o livro 1 vai lembrar aí de Gênesis, sobre o pecado e sua consequência. O livro 2, do Êxodo, Salvador e libertação. O livro 3 vai lembrar do tabernáculo, santidade, grandeza da lei, infinita bondade de Deus, que lembra muito do Levítico. Nós temos o livro 4, que vai falar sobre perigos e proteção de Deus. E vamos finalizar com Deuteronômio, que vai engrandecer a lei de Deus. Então, cada parte dos 150 salmos vai lembrar muito o Pentateuco, a Torá, os livros da lei. Então, os 5 últimos livros de Salmos, 146 a 150, eles servem como a conclusão gloriosa do livro, chamando todo o povo a louvar ao Senhor. Cada uma dessas 5 sessões termina com uma doxologia. Doxologia vem do grego doxa, que significa glória, honra, logos. Logos é palavra. Então nós temos aí palavra de glória, ou louvor, ou bênção. Bendito seja o Senhor. Então, é uma expressão de louvor que encerra a unidade. Isso reforça a ideia de que o livro foi cuidadosamente estruturado, refletindo não apenas a história de Israel, mas também o caminho espiritual do povo de Deus. Agora, queridos, eu falei na introdução, logo bem no início aí, em fevereiro, que se tem uma conclusão, nós também temos que ter uma introdução. E a introdução, ela está nos Salmos 1 e 2. Curiosamente, esses 2 salmos são anônimos. Nós sabemos que a maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas nós temos muitos salmos anônimos. Só que o livro 1, ele é atribuído a Davi. Os salmos 1 e 2, por ser anônimos, eles não entraram aqui no livro 1, porque o salmo 1, ele fala sobre a felicidade dos justos e o destino dos ímpios. O salmo 2 descreve a rebelião das nações e a vitória do Messias. Esses 2 salmos foram comentados pelo nosso querido pastor Elias Santana. E se você quiser ouvir, é só entrar na playlist, colocar lá o Salmo 1 e 2 e você vai ter acesso a esse estudo. Então, esses 2 salmos introduzem os temas centrais do livro. E nós estamos falando que esses 5 livros vai lembrar muito da Torá, a lei de Deus, e o Messias, o rei ungido do Senhor. O Salmo 1 exalta aquele que medita na Torá dia e noite, enquanto o Salmo 2 aponta para o futuro rei messiânico, que será o refúgio do povo fiel. Assim, o livro de Salmos é apresentado como uma nova Torá, não no sentido legislativo, mas como um guia espiritual de oração, fé e esperança messiânica. E aí, querido, só para relembrar, o livro 1, ele é centrado na figura de Davi e apresenta uma coleção de poemas que expressam oração, confiança e fidelidade. Do Salmo 15 ao 24, por exemplo, vemos um padrão que começa e termina com a fidelidade à aliança. Já os Salmos 16 a 18 mostram Davi como um exemplo dessa fidelidade. Enquanto os Salmos 20 a 23 apresenta esse mesmo Davi como figura do rei messiânico. E no centro desses salmos está o Salmo 19, um louvor à Torá, reforçando mais uma vez o tema central do livro como guia espiritual para o povo de Deus. Tudo isso nós já vimos pelos nossos pastores e obreiros, tanto da sede como das nossas amadas congregações. Recapitulando então mais uma vez, o livro dos Salmos ele é um saltério, é uma coletânea de 150 cânticos, orações e poemas inspirados, que expressam o coração humano diante de Deus em alegria, tristeza, arrependimento, louvor, súplica ou celebração. Esses salmos, queridos, eles foram usados como o inário oficial de Israel, atravessando os reinados de Davi, Salomão, os tempos de exílio e até a restauração com Esdras e Neemias. Então, como nós já falamos, eles foram divididos em 5 partes. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco,
ele vai se assemelhar à Torá, os 5 livros de Moisés. E muitos estudiosos veem isso como um reflexo deliberado, uma forma poética e teológica de mostrar que a adoração também é uma forma de lei, de instrução divina. E cada divisão termina com uma doxologia, uma expressão de louvor, como se encerrasse uma fase da caminhada espiritual do povo de Deus. Essa estrutura mostra que a vida com Deus é feita de ciclos: clamor, resposta, gratidão, queda, restauração e louvor renovado. Essa divisão, ela ajuda a organizar a liturgia do culto em Israel. Reforça o ensino da lei através da música e mostra que a adoração bíblica está enraizada na palavra revelada. Então, para finalizar essa revisão, porque nós já falamos lá na introdução do livro de Salmos, ela enfatiza o relacionamento pessoal com Deus, aqui no livro 1, que vai dos capítulos 3 ao 41. Enfatiza o relacionamento pessoal com Deus, e nós vemos que há muitos salmos de Davi clamando por misericórdia. E nós podemos usar como aplicação o começo da jornada espiritual, que é uma vida enraizada na palavra. O livro 2, que nós terminamos na semana passada, explora o anseio por Deus em meio a tribulações, como a corça anseia por águas. Seria aí o textuário do livro 2. E nós podemos entender, como nós já ouvimos pelos nossos pastores, que mesmo nos desertos, Deus é o nosso refúgio. Na quarta-feira, nós vamos abrir o livro 3, porque amanhã nós vamos ter um estudo introdutório. Então, na quarta-feira, se Deus permitir, falaremos iniciando o livro 3, que vai do 73 ao 89. Fala de crise nacional e teológica, a queda de Jerusalém, dúvidas sobre o pacto com Davi. E nós vemos aí que a fé verdadeira permanece mesmo diante de aparentes derrotas. O livro 4, vai do 90 ao 106, ele reafirma a soberania de Deus após o exílio, inclui o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, que vai abrir aí o livro 4. E nós podemos ver que quando tudo muda, Deus continua reinando. E aí nós vamos ter o livro 5, que vai do 107 ao 145, porque os 5 últimos capítulos é a conclusão de todo esse saltério. E o livro 5 vai nos lembrar do celebratório messiânico escatológico. Termina com um clímax de louvor. E nós podemos ver que toda a jornada termina em adoração, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, uma coisa que você deve colocar na sua mente: a estrutura dos Salmos reflete a caminhada do povo de Deus e aponta para Jesus, o Messias prometido e consumador da oração. Cada livro dos Salmos revela um estágio da fé, do clamor à glória, da dor, à adoração, da crise e à confiança. Então, assim como o Pentateuco guia o povo com instruções divinas, os Salmos nos guiam como devoção inspirada. E aí nós vimos que nós temos vários autores. Nós temos Davi, sendo o maior de todos, temos Salomão, temos Moisés, temos Etan, temos Emã, temos os filhos de Corá e temos Asaf. Asaf foi um grande homem de Deus, um líder do louvor, um homem que fez uma obra grandiosa, pouco falado nas pregações, mas Asaf irá nos ensinar verdades valiosíssimas em seus salmos. E amanhã nós vamos conhecer Asaf, um pouquinho mais sobre a vida desse homem, um pouquinho mais sobre a vida desse salmista. Ele escreveu o Salmo 50 dentro do livro 2 e ele escreveu os Salmos 73 a 83. São 11 salmos consecutivos. E nós vamos ver que Asaf, mesmo após a sua morte, os filhos de Asaf continuaram exercendo o ministério da adoração,
da composição musical. Então é tipo assim, lembra de Timóteo? Era filho na fé de Paulo? Tinha aqui os filhos de Asaf, eles continuaram. Então os Salmos 74 a 83 foram escritos por seus filhos, filhos de Asaf. Alguns pelo próprio Asaf, outros pelos filhos de Asaf. Não filhos biológicos, mas filhos na fé, discípulos de Asaf. Aqueles homens que olharam para Asaf e tiveram como exemplo de vida espiritual. Olharam e falaram, vale a pena seguir o exemplo desse homem, porque foi um homem de Deus. E no áudio de amanhã, eu quero te apresentar quem foi Asaf. Porque o estilo dos Salmos de Asaf é marcado por profundidade espiritual, questionamento sobre justiça, clamor nacional e louvor profético. Então, até amanhã, que Deus te abençoe. Espero que esse estudo tenha falado ao seu coração. Compartilhe, divulgue e deixe Deus abençoar mais pessoas. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima segunda-feira na presença de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.